Um quadro feito para ajudar você a superar a depressão, a ansiedade de um jeito simples, rápido, eficaz e sem uso de medicamentos. Então, os traumas de impacto são eventos como esse que eu citei da praia, eventos como a morte de alguém, eventos como, por exemplo, se você passou por um processo de violação, se você foi tocada de forma indevida, se você foi abusada no seu seio familiar ou fora do seu seio familiar por um amigo, e o abusado é que eu digo pode ter sido só um toque, pode ter sido que alguém chegou perto de você de uma forma em que você se sentiu invadida, desrespeitada, e vai acionar para você o escudo da desproteção. Uma coisa simples como essa. Se você foi na sua própria infância, se os seus pais foram aqueles pais mais omissos, que não estavam presentes, e você se sentiu totalmente desprotegida. Quer ver um trauma que pode acontecer de uma forma bem impactante e que a gente não sabe, não tem essa consciência e pode ter acontecido? Pessoas que têm medo do escuro. É muito comum pegar pessoas que têm medo do escuro e que na depressão manifesta esse sintoma, ou na ansiedade, não conseguem ficar, quase que entram num processo de claustrofobia, não conseguem ficar em espaços escuros. São crianças que tinham ou muitos irmãos, ou que os pais acabavam por deixar ela adormecer, mesmo que ela tivesse a chorar sozinha no quarto. Apagava a luz e dizia, dorme aí. Não, uma hora ela para de chorar, deixa ela dormir. Ela dorme, ela cansa. E a criança se esgoelando, o coração dela palpitando, o olhar todo dilatado, o nariz escorrendo, ela... E daí ela começa, qual é o processo que vai começar dessa criança? Quanto mais ela chora, mais ela vai ficando ruborizada. Aí, quando passa num momento em que ficar tudo escuro e que ela entra num lugar de pânico, aciona um ataque de pânico nela, o que ela fica? Toda vermelha, com o órgão dela dilatado, o coração dela, né? Os olhos hipervigilantes, porque ela traz novamente a abertura desse conflito. Então, sempre que vocês estão revivendo, né, dentro da depressão e da ansiedade, a gente está revivendo o conflito diariamente. A mulher com a depressão, ela acorda e o primeiro pensamento do dia dela é: eu tenho que levantar, eu preciso levantar. Nossa, estou com o corpo todo moído, dormi mal. Ela dorme à base de medicamentos e acorda com a sensação de que não descansou nada. Acorda sem fome, sem vontade, sem energia, sem vontade de sair da cama. Acorda quase como se estivesse puxando uma corda para ela levantar e sair dali. Aí vai para a cozinha fazer o seu pequeno almoço. Chega lá, ela não tem fome, ela vai fazer só porque ela precisa se alimentar. Isso são esses loopings que vão acontecendo dentro, atrás disso tem os pensamentos. Dentro do seu cérebro é o cortisol sendo jogado. Através do quê? Da lembrança do trauma de impacto que ficou lá na amígdala cortical. De momentos em que você ficou sem forças, de momentos em que você não conseguiu reagir. Imagina, você perdeu alguém que você amava e a partir dali você ficou com essa energia de eu não consigo fazer nada. Principalmente mulheres que tiveram depressão após uma perda, um processo de perda, trauma de perda, qual é a sensação que a gente tem quando morre alguém? A sensação que está por trás da morte, né? A gente senta. A gente senta e a gente fica sem reação. A gente senta, fica sem reação, sem vontade de nada, e de vez em quando ainda passa um pensamento de injustiça. Isso não é sentimentos típicos de pessoas que têm depressão? Sentimentos típicos de pessoas que têm depressão relacionada à perda? Então, quando a gente começa a entender esse mecanismo, a gente consegue perceber que a cura está muito mais perto do que a gente imagina. E quando eu falo da cura, eu estou falando de realmente encontrar uma saída para a depressão. Uma saída mais rápida. Vamos pensar numa mulher que tomou um medicamento durante 10 anos da vida dela. Ela ficou tomando e tomando e tomando e tomando medicamentos para sair da depressão. Teve momentos em que ela teve uma melhora, teve momentos em que até fez efeito os medicamentos. Normalmente, depois de 4, 6 semanas, o medicamento até dá uma estabilizada no humor dessa pessoa. Ela entra num processo de se sentir mais pronto, estou fazendo algumas coisas, isso é importante. Isso é importante, fazer algumas coisas, e ela vai indo para esse processo. Só que o que acontece é que depois de um tempo, o medicamento passa a não fazer mais o mesmo efeito de antes.
E ela passa novamente a entrar com aquele conflito, todos os dias no mesmo conflito, naquele looping do conflito que ela não resolveu. E aí ela vai tomando esse medicamento e não vai tendo melhora. E aquele ciclo que poderia ser um ciclo de 6 meses, 3 meses num processo acompanhado, passa a ser um processo longo e demorado, em que ela está tomando medicação, em que ela vai no psiquiatra, o psiquiatra aumenta a dose, vai no psicólogo, o psicólogo conversa com ela, fala do momento atual dela, e ela nem sequer conseguiu se dar conta que o ponto da história dela, que fez com que ela entrasse em depressão, é um impacto ainda antecedente. É um momento mais lá atrás. E por isso que eu falo, né, dentro da técnica que eu tenho, eu consigo saber exatamente o ponto de conflito, de acordo com o sintoma que você viveu, de acordo com o que você passou, para que possa ser resolvido muito mais rápido. Estou dizendo que você vai fazer e que logo em seguida você vai já ser curada? Não, gente. Não é isso que eu quero dizer aqui para vocês. Você encontrar a origem faz com que seja muito mais rápido do que nos métodos convencionais. Isso eu tenho certeza. Enquanto você vai tomar medicação e, peraí, posso até perguntar aqui há quanto tempo que vocês tomam medicação? Se alguém estiver tomando medicação antidepressiva ou ansiolítica, há quanto tempo vocês estão tomando e não tiveram, não saíram do estado, não foram curados? E eu sempre falo isso com muito carinho, porque eu entendo que o medicamento ele serve para aliviar os sintomas, mas nunca foi feito para resolver o conflito. Tanto que o nome é remédio, né? É para remediar enquanto você encontra o conflito de fato.